Boa noite, pessoal. Prazer ter todo mundo aqui de novo. Hoje, para falar sobre transição agroecológica, a gente convidou a professora Daniela Oliveira, que é doutora em desenvolvimento rural aqui pela URGS e atualmente professora do Departamento Interdisciplinar do Campus Litoral Norte da URGS e também professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. E a professora Cláudia Schmidt, que é doutora em Sociologia aqui pela URGS e atualmente professora no programa de pós-graduação em Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. O nome é grande mesmo. E olha que eu fiz o meu doutorado lá, e ainda por cima estou quase esquecendo o nome. Mas, enfim, sem mais delongas, Daniela, eu passo a palavra para ti e te aviso quando estiver próximo dos 20 minutos, tá bem? Então, boa noite a todos e todas. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje, como ministrante, né, eu já tive aqui em outros momentos, moderando as aulas, né, junto com a Letícia, com a Kátia e com os demais colegas. E hoje, então, cabe a mim fazer uma primeira parte da aula sobre agricultura e transições agroecológicas. Então, o professor Paulo já disse, né, que a aula de hoje, então, será ministrada por mim e a segunda parte da aula, então, pela professora Cláudia Schmidt, que deve estar chegando aqui. Eu sou professora da URGS, né, Departamento Interdisciplinar, e há um tempo já eu me aproximo, né, tenho me aproximado e feito algumas pesquisas e trabalho com extensão também com o tema da agroecologia, né, com experiências em agroecologia. E eu vou trazer aqui para a aula de hoje alguns elementos teóricos para a gente pensar a transição agroecológica. E a Cláudia, então, que vai estar trabalhando a segunda parte da aula, vai trazer algumas discussões, né, alguns elementos empíricos de alguns trabalhos de pesquisa que ela tem realizado e tem feito algumas revisões também a respeito do tema, tá? Que tratam a respeito do tema da agroecologia. Eu não consigo ver aqui a minha tela, eu consigo ver na minha segunda tela que eu tenho, eu não consigo ver no Zoom, na tela do Zoom. Tá tudo bem? Tudo certo. Tá? Num slide que fala sobre a necessidade de ecologização. Tá, então tá bom, se der algum problema, vocês me falam porque eu não consigo ver, tá? Então, eu começo, né, então, falando a respeito da necessidade de ecologização da agricultura, que é um tema, né, um presente na literatura, que trata a respeito da agricultura e produção de alimentos, né, então, um tema cada vez mais presente. E decorrente, né, de mudanças climáticas globais, crise alimentar, perspectiva de esgotamento de combustíveis fósseis, enfim, uma série de fatores, né, sociais e ambientais principalmente, e que levam a alguns autores que tratam, né, desses temas, agricultura, produção de alimentos, a apontar a necessidade de uma transição, né, do sistema atual para um sistema ecologizado, né? Então, se fala sobre a necessidade de ecologização da agricultura. Buttel, em 1995, já falou, né, a respeito das duas transições do século XX. A primeira, que foi a transição para a agricultura da Revolução Verde, que começou na primeira metade do século XX em alguns países, e mais recentemente, em função, né, de questões sociais, ambientais, a ecologização da agricultura que vem acontecendo em várias partes do mundo com diferentes características. Rembrandt e Bamford falam também da transição para um sistema agroalimentar pós-carbono baseado numa nova matriz energética.
Enfim, né, são esses e outros, uma série de outros autores que tratam, né, exatamente desse tema, né, da ecologização da agricultura e da necessidade de uma transição, falam do, né, exatamente nessa palavra, nesse termo, um processo de transição, de mudança, né, de um tipo de fazer agricultura para uma agricultura ecologizada, né, então de diferentes maneiras, com diferentes atores e, enfim. Bom, a minha tarefa aqui hoje, então, é expor alguns elementos teóricos que nos possibilitem uma análise dos processos de transição agroecológica ou de ecologização da agricultura. Eu optei, né, e tenho trabalhado, né, com essas duas perspectivas, a abordagem dos sistemas sociotécnicos, que ela nos permite conhecer os domínios da transformação, ou seja, quais são, né, os domínios, os aspectos dos sistemas agroalimentares que permitem ou exigem um processo de transformação em direção a um processo de ecologização da agricultura. E a perspectiva multinível de análise das transições, que ela, então, propõe uma análise da dinâmica de transformação. Então, a abordagem dos sistemas sociotécnicos trabalha com uma arquitetura, né, dos sistemas agroalimentares, mostrando quais são os domínios, né, as partes do sistema. E a perspectiva multinível, então, ela propõe uma análise da dinâmica, de como que se daria, né, como que se dão, na verdade, esses processos de transformação. Bom, o que é a transição agroecológica, né? Então, eu começo tentando definir, né, o que significa essa expressão transição agroecológica. Então, no Brasil, ela foi introduzida no início dos anos 90, juntamente com a expressão agroecologia. E, na medida em que a expressão agroecologia, ela muda ou ela amplia o seu significado, ela tem o seu significado ampliado, a definição de transição agroecológica também tem um significado, seu significado modificado, seu significado ampliado, pode-se dizer. Então, lá em 2001, o Gliessman definiu a agroecologia como aplicação dos princípios e conceitos da ecologia ao desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis. E o Altieri também falava nisso, né, que a agroecologia parte de que é necessário entender o funcionamento dos ecossistemas naturais e revalorizar os conhecimentos e as capacidades dos atores locais. Então, naquele momento, ambos tratavam do agroecossistema, né, como unidade de análise e de trabalho, né, pensando-se, então, numa transição, numa modificação, tá? No início do século XXI, então, surgem novas definições de agroecologia. E para alguns autores, a agroecologia, ela vai além do manejo dos agroecossistemas em direção a sistemas agroalimentares sustentáveis. Tá? Então, a definição mais recente é fornecida por Francis et al., um texto de 2003, que eu não coloquei naquela referência que foi no e-mail hoje, mas eu coloco aqui a referência, que define, então, a agroecologia como estudo integrativo da ecologia de todos os sistemas alimentares, abrangendo dimensões ecológica, econômica e social, ou simplesmente a ecologia dos sistemas alimentares. Então, é exatamente essa ampliação da definição de agroecologia, de manejo de agroecossistemas, para uma definição mais ampla, né, em que a agroecologia é definida como a ecologia dos sistemas alimentares, né, ou análise ou proposição de mudanças em direção a sistemas alimentares sustentáveis ou sistemas alimentares agroecologizados, tá? Então, ao longo do tempo, na verdade, o que eu falei até aqui, né, se refere a essa mudança, né, de agroecossistemas para sistema alimentar, mas
quando a gente analisa, né, a agroecologia como ciência, desde a origem, a mudança, ela vem, pensando-se em escala de análise, a mudança, ela é um pouco, ela vem de antes, né? Lá, quando, na origem da agroecologia como ciência, se pensava, então, né, se definia a agroecologia como ecologia, né, a junção da agronomia e da ecologia, pensando-se em manejo de cultivos e campos, né? Depois, mais à frente, a unidade de análise, o agroecossistema, e a partir dos anos 2000, então, essa nova ampliação da unidade de análise, da dimensão de análise, então, para um sistema agroalimentar ecologizado, tá? Então, essa mudança ao longo do tempo, essa ampliação na escala de análise e na escala de manejo. Bom, assim como a definição de agroecologia, ela passa por esse processo de ampliação, a definição de transição também passa por esse processo de ampliação, decorrente dessa mesma mudança, né, de agroecossistema para sistema alimentar. Então, a agroecologia, a transição, então, ela se antes, né, ela era definida como a transição como uma mudança gradual e contínua na estrutura e funcionamento dos agroecossistemas, então, mais recentemente, ela pode ser definida como a transição como uma mudança gradual e contínua que vai além de mudanças nos agroecossistemas, prevendo alterações conectadas nas diferentes dimensões da produção e consumo de alimentos. No Brasil, como que ela vem sendo tratada, né? Como que na bibliografia a gente identifica o tratamento, né, da transição pensando nas dimensões de análise, né? Também essa mudança, né? Então, começa no Brasil a discussão da transição agroecológica com um foco mais restrito, pensando-se no agroecossistema, e em anos mais recentes também é possível identificar na bibliografia brasileira essa ampliação da dimensão de análise, né? Um enfoque sistêmico, pensando na mudança nos diferentes elementos de um sistema agroalimentar. Bom, aqui pensando então naqueles níveis de transição, né, que são propostos pelo Gliessman em 1999, que vai da racionalização do uso de insumos e consumo de insumos industriais até passando pela substituição do uso e práticas convencionais por insumos orgânicos em práticas integradas, como nível 2, e o nível 3, então, o nível do redesenho dos agroecossistemas. Então, isso é o que constava na bibliografia, lá no Gliessman, no livro de 99. Mais recentemente, então, num livro que ele publicou junto com Rosemeyer, em 2010, ele fala também no restabelecimento de vínculos diretos entre produtores e consumidores, levando em conta interações entre todos os elementos do sistema. Então, é importante, né, essa referência à proposição desse quarto nível, né, pelo Gliessman, porque é um autor de referência, né, na agroecologia e na transição agroecológica, né? Então, essa bibliografia de 2010, ela consta, então, ela afirma, né, a transição como o restabelecimento de vínculos diretos entre produtores e consumidores, levando em conta interações entre todos os elementos dos sistemas. Uma observação importante que é preciso ser feito e que tem a ver com a discussão que eu vou fazer mais à frente, é que a cooptação da transição pelas corporações, ela trabalha basicamente, principalmente no nível 2, no nível da substituição do uso e práticas convencionais por insumos orgânicos e práticas integradas, né? Então, quando a gente pensa, né, nas grandes corporações produzindo, comercializando e processando alimentos orgânicos, é nesse nível, né, da transição que eles trabalham e até onde a transição alcança, tá? Então, isso aqui eu vou apresentar um pouco mais para frente. Bom, pensando nesse enfoque sistêmico, né, é possível, então, falar que a transição não é unidirecional, mas é um movimento sistêmico,
é uma definição nova e mais abrangente, né, da agroecologia como ecologia dos sistemas alimentares, e o foco nesse campo de estudo está na dinâmica, nas barreiras e nos processos que movem os sistemas sociotécnicos na direção da sustentabilidade. Bom, para entender, então, essa mudança no sistema sociotécnico ou no sistema agroalimentar em direção à sustentabilidade, é necessário, então, entrar nessa abordagem dos sistemas sociotécnicos, que define, então, um sistema sociotécnico é definido como um conjunto de elementos que inclui as tecnologias, os modos de regulação, as práticas dos usuários, os mercados, os significados culturais, a infraestrutura de produção, as redes de fornecedores e as redes de manutenção, por exemplo. Estrutura de fatores interrelacionados que exercem influência um sobre o outro e que, de forma combinada, rompem com a inércia e determinam o padrão de uma mudança tecnológica. Indicam os elementos ou domínios que são alterados num processo de transição. Então, aqui eu faço um organograma para a gente pensar, né, o que seriam os domínios da transformação num sistema agroalimentar ecológico, né, e o que como, ou seja, quais os domínios que precisam ser trabalhados, né, para que nesse processo, né, gradual e contínuo de transição em direção a um sistema agroalimentar ecologizado. Então, aqui eu aponto práticas agrícolas, práticas produtivas, as mudanças nas leis e regras, a questão da certificação dos sistemas de garantia, questões de organização social e ação coletiva, a comercialização, os processos de agregação, processamento e beneficiamento, por exemplo, né? Então, para a gente pensar o que seria, então, ou o que são, né, sistemas, a agroecologia como um sistema sociotécnico e quais os elementos ou os domínios que precisam ser trabalhados nesse processo de mudança, tá? Bom, dentro dessa perspectiva dos sistemas sociotécnicos, a transição é definida como um processo gradual e contínuo de transformação ou reestruturação na forma como funções sociais são cumpridas. Funções sociais tais como alimentação, saúde, transportes, entre outras, né? E ela não envolve apenas mudanças tecnológicas, mas mudanças conectadas em todos os elementos que compõem uma dada configuração ou sistema sociotécnico. E num processo de transição, múltiplos elementos evoluem. A coevolução significa que a alteração num elemento do sistema gera alterações noutros, que por sua vez geram mais alterações. Então, é sistêmico porque é um processo que envolve uma série de elementos, e esses elementos evoluem ou devem evoluir num processo de transição, né, de forma interconectada. Então, transições são processos históricos e coevolucionários de mútua adaptação entre tecnologias e os sistemas sociotécnicos em que essas tecnologias elas estão enraizadas, né? E consiste ainda, né, consiste na mudança de uma configuração sociotécnica para outra, ou de um sistema para outro, tá? Então, essa a ideia, né, a proposta de uma abordagem sociotécnica das transições. A ideia de que não se produz uma mudança se não houverem mudanças, se essas mudanças não forem conectadas nos diferentes domínios da produção, tá? Ou seja, não basta uma mudança tecnológica, é necessário que, além de uma mudança tecnológica, é necessário mudanças em outros aspectos da produção, né, envolvidos na produção, e na produção, na circulação e no consumo de alimentos. Aqui eu apresento alguns deles, mas a gente pode pensar em outros domínios, né, de um sistema sociotécnico também, para pensar mudança. Tá? Bom, o que as experiências ensinam?
tá? A partir dessa abordagem, né, dos sistemas sociotécnicos, um texto de 2019 do Anderson et al., ele fez um estudo de 54 estudos sobre processos de transição, fez uma revisão de 54 estudos sobre processos de transição, tentando identificar, então, o que são os domínios de transformação, tá? Que foram trabalhados nesses processos de transição. Quais foram os domínios mais recorrentes, quais foram, né, tentando identificar, então, o que são aspectos principais nos sistemas sociotécnicos e em processos de transição agroecológica. Então, 20 minutos, aqui... né? Oi? 20 minutos. Eu tenho mais 5? Isso. Tá. Então, aqui eles falam, então, os autores falam no acesso à terra e às condições dos agroecossistemas, a questão da produção de conhecimentos e inovações, os sistemas de trocas ou os mercados de produtos, mercados de insumos, mercados de produtos, e as leis e normas, por exemplo, a legislação de agricultura orgânica, sistemas de garantia adequados, a questão das redes, as questões de gênero e os discursos, né, os quadros discursivos que estão sendo usados para caracterizar e delimitar a necessidade de ecologização da agricultura. Ou seja, qual que é o discurso predominante? É o discurso de uma transição, de uma economia verde, ou é o discurso da agroecologia? Tá? Então, esses foram os domínios, né? Aqui, então, uma representação. E qual é a ideia? A ideia é que esses domínios de transição, quanto mais eles são trabalhados de forma contínua e interconectada, né, maior a chance, né, de um processo de transição ser bem sucedido. É maior o potencial de transformação. Bom, então eu vou aproveitar, né, esses 5 minutos que eu tenho ainda para falar, então, na perspectiva multinível de análise das transições. Como eu tive falando lá no início, né, que eu estou aqui trabalhando, propondo, nessas duas abordagens, a abordagem dos sistemas sociotécnicos e da perspectiva multinível da análise das transições. Enquanto os sistemas sociotécnicos, ele tenta identificar os domínios da transição, a perspectiva multinível, ela propõe uma dinâmica para essa mudança, né? Uma dinâmica para a mudança. E os autores trabalham basicamente com a ideia, né? Eles propõem 3 níveis heurísticos, né? Que são, então, o nível da paisagem, o nível do regime e o nível dos nichos de produção e o nível dos nichos. Tá? O regime, a paisagem, então, são os fatores externos, né, de longo prazo, os regimes são as regras que estruturam e estabilizam os sistemas sociotécnicos dominantes, e os nichos são os espaços protegidos das regras dos regimes, de onde emergem inovações radicais. Bom, então aqui tem toda uma discussão sobre inovação, né, produção de conhecimentos nos nichos, mas não é esse o foco, né, da análise. O que eu estou querendo mostrar aqui é essa dinâmica, né, que é proposta pelos autores e que, inclusive, nesse material de 2007, do Gels e Schott, eles propõem, então, alguns caminhos de transição, conforme a situação, né, dessa relação entre paisagem, regime e nichos. Então, eles dizem que eles apontam 5 caminhos de transição, né? Um primeiro caminho que seria o processo de reprodução do regime, onde não há nenhum tipo de pressão externa e o regime permanece dinamicamente estável em reprodução. Um caminho de transformação que ocorre quando há uma coincidência entre pressão moderada da paisagem sobre o regime, com a presença de nichos de inovação ainda não suficientemente desenvolvidos, e onde os atores do regime, eles têm uma condição de responder a essas pressões da paisagem. Um caminho de alinhamento
nesse caminho, grandes e súbitas mudanças na paisagem, coincide com problemas crescentes no regime. E o caminho de substituição tecnológica ocorre quando há uma coincidência entre pressão muito forte na paisagem sobre o regime com a presença de um nicho de inovação suficientemente desenvolvido. E um terceiro caminho, que é um caminho de reconfiguração. Bom, deixa eu ver para onde que eu vou agora para aproveitar esses minutos finais. Bom, pensando em caminhos de transição, como que a gente pode pensar, então, né, a partir dessa perspectiva, dessas perspectivas e da situação atual, né, que a gente vive? Então, é possível identificar, né, de acordo com a Friedman, a emergência de um novo regime alimentar corporativo ambiental, né, que é quando termos como natural, saúde, orgânico, passam a ser apropriado por fabricantes corporativos e incorporados em alimentos altamente industrializados. Também é um sinal, né, da emergência desse regime alimentar corporativo ambiental, as aquisições por parte de corporações alimentares, de algumas iniciativas, né, de produção ecológica de alimentos, e enfim, né, essa ampliação, né, das corporações alimentares na produção, comercialização, processamento de alimentos orgânicos, né? Então, aqui, alguns exemplos, né, de convencionalização da produção orgânica. Aqui é uma planta da Aurora Organic Dairy nos Estados Unidos, que é a maior produtora de leite orgânico dos Estados Unidos. Toda a questão da oferta, né, de insumos orgânicos que há hoje no mercado, né? Aqui um exemplo, né, do Ninho Orgânico, né, que é uma marca, a Nestlé, né, com seus principais produtos, que é o leite Ninho, que é uma marca assim, um dos carros-chefes, né, da Nestlé, com a produção orgânica de leite Ninho. As papinhas também da Nestlé, né, que tem um apelo significativo, né? Ou seja, as corporações realmente, por uma série de motivos, estão entrando assim de forma forte, agressiva, né, na questão da produção, comercialização, processamento de alimentos orgânicos, né? Então, aqui o Carrefour, né, o Walmart, com setores, com lojas de orgânicos em vários lugares do mundo, né? A compra, em 2017, da Mãe Terra pela Unilever, a compra da Uli Foods nos Estados Unidos, no Canadá, das lojas, né, todas as lojas da Uli Food pela Amazon, que é hoje, né, deve ser a principal varejista do mundo, né, então, ou seja, há né, uma série de elementos que indicam, né, um interesse crescente das grandes corporações, ou seja, o regime incorporando esse discurso e uma necessidade de mudança, né, se adaptando a um processo de ecologização. Então, o que são questões, né, a partir disso que a gente pode trazer para o debate, né? A forma com que rapidamente o agronegócio orgânico se estrutura e cresce parece indicar que o regime dominante está incorporando a pressão por mudança em direção à sustentabilidade. A situação no Brasil hoje, né? A gente observa uma redução no papel do Estado no apoio aos processos de transição, como que pode ser exemplificado através da redução da assistência técnica e extensão rural, dos projetos de apoio à comercialização e, inclusive, de mudanças na legislação que retrocedem, né, na qualidade dos processos de transição. Bom, parece que a tendência é que as experiências, principalmente aquelas que não tiverem uma capacidade de estruturar adequadamente os seus diferentes domínios, principalmente os domínios dos mercados, elas correm o risco de ser captadas pelo regime dominante, né? E isso já é possível identificar numa série de exemplos, né? Eu trago um exemplo que é próximo a mim, ao meu trabalho, que é da produção de suco de uva orgânica na Serra Gaúcha, que ele começou
no nicho, no âmbito do nicho, como um processo local, artesanal, de produção de suco de uva orgânico, e hoje ele é, assim, um processo concentrado, né, a partir do momento em que as grandes vinícolas, né, sejam corporativas ou empresas da região, se interessam pela produção de suco, pela produção de suco de uva orgânico, como uma forma, né, de superar a crise da uva e do vinho aqui na região, né, essas experiências, elas vão se enfraquecendo, né, diante dessas empresas e grandes cooperativas e até algumas corporações, né, que chegam hoje na produção de suco de uva na Serra Gaúcha, né. Então, parece que há uma tendência, né, que essa tendência de crescimento do interesse das corporações pela produção orgânica, ela traz impactos significativos, né, sobre a produção agroecológica, sobre as redes, sobre a produção local, né, sobre a agroecologia mais territorializada, né, e são questões, então, que são, eu acredito, assim, que são importantes da gente trazer para debate. Então, é isso. É corrido fazer em 25 minutos, gente. Obrigado, Daniela. Passo de imediato, então, à professora Cláudia Schmidt. Agradeço, Cláudia, por estar aqui conosco. Prazer colaborar contigo novamente em mais essa atividade. Eu te aviso também quando tiver em 20 minutos. Só ver se eu me acho aqui em compartilhar aqui a tela só um pouquinho. Opa. Tá. Deu certo? Deixa eu só ampliar aqui. Tá abrindo, mas acho que vai dar. Deu. Só colocar em modo apresentação agora. Só um pouquinho. Tem algo aqui. Deixa eu ver. Só um pouquinho, deixa eu me ajeitar aqui. Opa. Pronto. Agora foi, acho. Então, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pelo convite, né? Eu achei a iniciativa da Escola de Inverno extremamente interessante e muito bom poder estar participando aqui junto com a Daniela e com os demais organizadores aqui da escola, né? Então, o que eu estou pretendendo fazer aqui nessa apresentação, né? Em primeiro lugar, eu vou tentar também trazer algumas reflexões de natureza mais teórica sobre essa questão das transições, e depois eu vou tentar compartilhar um pouco. Normalmente, quando a gente vai pensar as transições agroecológicas e tudo, a gente vai na maior parte dos casos, vai se debruçar, né, sobre redes alternativas, circuitos curtos, tudo isso, né? E eu vou tentar trazer alguns elementos do que eu consegui aprender, né, ao tentar olhar quando uma cadeia global de commodities, como é a cadeia da pecuária, tenta fazer uma transição, né, na direção da sustentabilidade, né, e o que isso pode, o que condiciona essa transição e o que isso pode nos trazer de elementos para a gente pensar transições com enfoque agroecológico, né? Então, eu estou fazendo aqui um pouco um caminho assim, um pouco diferente, né? Mas no final da minha apresentação eu vou voltar, né? Porque é mais conhecido de todos e digamos assim, os circuitos curtos, tudo mais, porque eu acho que esse olhar assimétrico, né? Quando a gente tenta olhar os vários movimentos que estão acontecendo no âmbito do sistema agroalimentar, para mim assim foi muito rico, né, e me ensinou bastante, né. Então, em primeiro lugar, eu queria comentar um pouco, né, sobre as múltiplas palavras, né, ou expressões que têm sido usadas
para a gente pensar esses processos de mudança no âmbito do sistema agroalimentar, né? E aí, digamos assim, esse conceito, né, de transição agroecológica, como não precisa repetir o que a Daniela já falou, né, mas ele é um conceito que ele foi desenvolvido inicialmente muito para pensar, digamos assim, a incorporação de princípios ecológicos, né, ao manejo dos sistemas agrícolas, principalmente na escala da unidade produtiva, e depois ele foi se ampliando, né? Mas quando a gente olha a literatura, e a gente tem uma literatura assim, internacional muito pujante, né, sobre esse tema, que é muito mais geral, né, a ideia de transições para a sustentabilidade, né, ela é bem mais ampla, bem mais aberta, inclusive, né, e tem várias vertentes, né, que pensam de maneiras distintas esses caminhos, né, da produção, né. A gente também, para pensar contextos, né, em que eles estão um pouco distantes da agroecologia, né, tem tentado usar a ideia de ambientalização da agricultura, mas esse é um exercício que a gente está fazendo, e depois eu vou explicar por que a utilização desse conceito, né? E tem um outro que é bem familiar para a gente, né? Que é o de conversão da agricultura orgânica, né? E aí tem toda uma discussão, todo um debate, né, sobre a questão da convencionalização da agricultura orgânica e de como isso condiciona processos de mudança, né? Enfim, eu queria insistir um pouco, né, que a gente está num terreno, né, que eu acho que tem bastante controvérsia e bastante experimentação também, né, quando a gente fala das transições, né? E tem um outro elemento para a gente pensar, é que a ideia de transição, de alguma maneira, às vezes parece que está implícito também, que é uma mudança gradual, né? Que é uma mudança sem rupturas mais expressivas, né? Quase como, dependendo como a pessoa interpreta a ideia de transição, né, fica parecendo, inclusive, que podem ser, eventualmente, mudanças incrementais, né? Então, aqui, né, eu levantando algumas questões, tentando organizar um pouco, né, mais organizar as perguntas, talvez, num primeiro momento, do que fazer grandes afirmações, né? Quando a gente pensa isso, e aí eu sou cientista social, então, né, a gente pensa muito. Cláudia, teu microfone está fechado. Essa mudança mais na perspectiva das ciências sociais. Então, a primeira coisa que acho que é interessante pensar é, bom, que tipo de mudança a gente está falando, né? Quer dizer, a ideia do sociotécnico, né? O que esse sociotécnico carrega quando a gente pensa processos de transformação, né? A gente está pensando numa mudança que ela, digamos assim, ela está ancorada em algum tipo de determinismo tecnológico ou não, como é que a gente pensa as tecnologias, enfim, né? Um outro elemento, acho que a Daniela já mencionou, né, que não são as dimensões, níveis sistêmicos ou escalas de análise que estariam presentes, né, nesses processos de mudança, né? E que parâmetros, né, podem ser úteis para que a gente possa avaliar ou diferenciar esses processos, né? Depois tem uma dimensão mais reflexiva, né? Quer dizer, como é que os vários atores sociais interpretam essas transformações, né? É muito comum a gente no campo, a gente chamar, por exemplo, identificar um processo como de transição agroecológica, mas não necessariamente os atores sociais manejam esse conceito, né, de agroecologia. Eles estão manejando uma outra, digamos assim, outras referências, né, outros entendimentos do que seja aquela transformação, né? E também quais são as ordens com as quais os atores passam a interagir quando eles tentam implementar, né, individual, e nunca é individual, né? É sempre de alguma maneira coletivo, né? Um processo de mudança deles, como a Daniela já falou, ele envolve uma rede de interdependências, né? E, por fim, eu gostaria, sim, de, em algum momento da minha apresentação,
tentar pensar junto com vocês aqui qual seria a contribuição da agroecologia, propriamente dita, como perspectiva de análise, né? Para pensar também, tanto para analisar esses processos, como para pensar também numa perspectiva de intervenção, né? A gente sabe que, como uma disciplina, um campo do conhecimento, a agroecologia, ela surgiu muito tentando pensar em contribuir de alguma maneira, né? em ser um ponto de apoio a esses processos de mudança, né? E aí a gente tem discutido essas coisas bastante, né? Essa discussão não é nova, né? E eu acho que, de fato, né, às vezes a gente fica até se interrogando, né, quer dizer, se a gente, de fato, está saindo do lugar nessas discussões ou se nós estamos girando em torno das mesmas questões, né? E eu até fiquei pensando, e eu acho que, de fato, algumas coisas a gente tem aprendido, né, nesse processo coletivo aí de debate dessa comunidade epistêmica que tenta pensar essas coisas, né? Primeiro, eu acho que cada vez mais vão ficando claro os limites, né, dessas visões dicotômicas, né, entre global, local, convencional versus alternativo, né, ou para usar uma referência aí do Habermas, né, o mercado versus o mundo na vida, né, o mundo da vida, né. Então, eu acho que houve nos nossos debates, aos poucos, um certo reposicionamento, né, digamos assim, da literatura, das nossas próprias discussões aqui no Brasil, né, e a gente começa a ver também, tentar pensar uma pluralidade de trajetórias de mudanças, né. E aí eu também penso, né, que na perspectiva da agroecologia, pensando ela lá na sua matriz, né, como, digamos assim, a aplicação dos princípios ecológicos ao manejo dos sistemas agrícolas, talvez uma definição, né, digamos assim, um pouco mais estreita, né, mas o enfoque agroecológico ele também trouxe contribuições importantes, né, o pensamento sistêmico, né, a ideia da ecologia dos sistemas agrícolas, da integração desses sistemas agrícolas com as paisagens, né, depois, principalmente a partir dos anos 2000, de se pensar as dimensões ecológicas desse sistema agroalimentar, né, os trabalhos que foram feitos, né, a partir, né, e vêm sendo feitos inspirados pela noção de metabolismo social, né? Enfim, eu acho que do ponto de vista ecológico, e agora mais recentemente, né, num esforço de se pensar esses diálogos da agroecologia com as ciências sociais, né, acho que vem sendo feito um esforço, né, no sentido de tentar dar conta de digamos assim, um divisor de águas que ele é muito profundo, né, que são essas separações entre sociedade e natureza, né, entre a ideia de um sistema ecológico e sistema social que estava lá atrás e que cada vez menos, né, mas mantém-se, né, digamos assim, muitos desafios nessa interdisciplinaridade que a agroecologia se propõe, e mais ainda quando ela pensa em se integrar também com um conhecimento que é transdisciplinar, ou seja, né, com os conhecimentos práticos, né, gerados, né, ao longo, historicamente, ou nos mais variados ambientes e contextos em torno, né, da agricultura e das transformações, né, da produção, do consumo de alimentos, do manejo dos agroecossistemas, enfim, né. E aí, claro que a gente tem um risco, né, de como é que a gente não fica considerando, né, uma série de, digamos assim, palavras-chave, né, tipo localização, relocalização, circuitos curtos, o protagonismo dos consumidores como uma receita, né. Então, eu acho que nos interessa aqui a gente, digamos assim, encontra inúmeras experiências, sim, exercícios práticos incríveis, né, em vários contextos, né, de experiências, né, e também um debate, né, controverso e muito interessante, né, sobre a questão da escala, por que as experiências não se ampliam, enfim, tudo isso eu acho que está implícito, né. Agora, eu acho que a nossa provocação aqui, a nossa reflexão é justamente a gente tentar, digamos assim,
pensar ferramentas analíticas, né, para pensar não apenas as experiências, né, mas essas experiências no seu contexto, na sua interface, né, com outras expressões, né, e formas de organização no âmbito do sistema agroalimentar, e também para tentar pensar elas na sua dimensão social, na sua dimensão ecológica, econômica e tudo mais, né? E aí eu acho que às vezes a gente pode ter um risco, né, de cair numa ideia, né, como assim, tipo assim, o regime, né, como a Daniela trouxe a ideia, a noção de regime que não está só na perspectiva multinível, né, também está na teoria de outra forma, na teoria dos regimes alimentares, enfim, a ideia do regime, né, como aquele sistema de normas, padrões e formas de organização, né, que se institucionalizam, que, digamos assim, se configuram, né, como, digamos assim, um modo de organização que vai, digamos, influenciando, né, ou restringindo também as possibilidades de mudanças em certas direções, né, no âmbito do sistema agroalimentar, e fomentando mudanças talvez em outras direções, né? Então, eu acho que a gente está num momento que seria muito interessante a gente começar também cada vez mais a aprofundar e ampliar, né, essa ideia de regime, né? Na forma como ela aparece na perspectiva multinível, ela está muito ligada à economia institucional, ao próprio institucionalismo, né? A ideia de regras e normas, né, num determinado conjunto de instituições, né, e como ela aparece na teoria dos regimes agroalimentares, ela está tentando pensar isso nas dinâmicas, né, do capitalismo, né, e eu acho que a gente está vivendo um processo, né, muito intenso, muito acelerado, de transformações, né, no sistema capitalista, tecnológicas, no sistema agroalimentar, né. E eu acho interessante, tem me chamado a atenção o trabalho de alguns e algumas autoras, né, como é o caso da Nancy Fraser, né, que tem tentado pensar o capitalismo, digamos assim, incorporando essas várias dimensões, né, a esfera da reprodução, a natureza, o mercado, né, as dimensões políticas, né, as instituições, e o Estado, né, e outras formas de poder também, né, e ela nos alerta um pouco dos riscos, né, da gente ficar, digamos assim, pensando algumas dimensões da sociedade como se elas estivessem, digamos assim, fora do capitalismo, né, na verdade, ela está também discutindo com a Haber, mas quer dizer, como elas não tivessem colonizadas de alguma maneira também, né, por regras, digamos assim, influenciadas pelos ordenamentos capitalistas, né. E aí eu acho interessante, né, quando ela pensa um pouco que aquilo que é mercado, aquilo que é natureza, aquilo que é enfim, essas esferas todas que talvez a gente recorte elas como se elas tivessem fronteiras específicas, né? Mas que, na verdade, tudo isso é interrelacionado, né? Então, que uma outra definição de natureza, para ela poder emergir, ela também depende de outras formas de ordenamento do mercado, de outro tipo de articulação entre produção e reprodução, e assim por diante, né? E como é que a gente tem que fazer uma leitura muito atenta, né, para como as racionalidades, né, que nós estamos do atual período histórico, desenvolvimento do capitalismo, elas não colonizam só o mercado, elas colonizam várias ordens, né? Elas colonizam as expectativas das pessoas, elas perpassam as identidades, uma série de coisas. Então tem uma questão aí, né, de a gente um pouco, digamos assim, me parece que é interessante inserir a discussão sobre a transição no sistema agroalimentar, que é uma coisa que a teoria dos regimes alimentares já procura fazer numa certa direção, né? Mas inserir todas essas transformações nessas dinâmicas históricas do capitalismo e conseguir fazer esse debate, né? Não ficar pensando a transição agroecológica, as transformações do sistema agroalimentar no vazio, como se isso fosse uma esfera autônoma e descolada das outras, né? E
digamos assim, essa direção dessa reflexão, ela aparece também em outros autores, né? Eu não vou mergulhar aqui em toda a discussão, né, do Jason Moore sobre capitaloceno, o antropoceno, né? Mas só duas ideias importantes aqui, né? Primeiro, como ele chama a atenção que não é um grande confronto entre, digamos assim, a sociedade versus a natureza, né? Então, que a barreira que tem que ser superada é simplesmente, digamos assim, a sociedade, né, o anthropos genérico, né, sem diferenciações, sem heterogeneidades, né, sem relações sociais, como se esse anthropos tivesse que se adaptar a essa, reenquadrar nessa natureza, né? Então, ela é... Então, ele chama atenção muito para essa relação entre essas duas, digamos assim, a coprodução, né, entre o capitalismo, as dinâmicas do sistema capitalista e a natureza, né? E aí eu vou tentar conversar um pouco, né, sobre o que eu aprendi fazendo uma pesquisa junto com outros colegas, né, com a Karina e o Silvio Porto, sobre as dinâmicas de transição na pecuária sustentável, né? Eu sempre pesquisei as redes alternativas, né? E mais recentemente eu dei umas aberturas, né, para tentar olhar um pouco melhor para como é que essas cadeias globais de commodities elas estão se ambientalizando, né? Então, tentando, acho que a grande história vocês já conhecem, né? O aumento exponencial, né, dos efetivos de bovino no país, né? Só entre 95 e 2017 esse rebanho se ampliou em 12%, né? Sendo que o maior crescimento foi na região norte, né, sobretudo na Amazônia, né? Mas também com alguma ampliação no centro-oeste, mas no caso do centro-oeste, disputando, né, o espaço com a soja, né? E aí, a partir de um certo momento, né, principalmente a partir dos anos 2000, os atores ligados, vários atores ligados a essa cadeia produtiva, né, num quadro não só em que os problemas das emissões de gases de efeito estufa gerado pela pecuária, eles ganham muita visibilidade, né, e a pressão de organizações ambientalistas, da regulação das políticas públicas, né, e em vários contextos, esses atores começam a se organizar em prol de uma pecuária sustentável, né? E aí vai surgindo, né, nas práticas desses atores, vai surgindo uma teoria da mudança, né? E essa mudança tem alguns pilares, né, digamos assim, que eles imaginam, né, que seria uma mudança na direção de uma sustentabilidade, né? Então, a intensificação do uso da área, né? Então, aí a pecuária usaria menos área e pressionaria menos as áreas de mata natural, né? A ideia da disseminação de boas práticas, né? Eventualmente os sistemas de certificação, os sistemas integrados e a lavoura, pecuária e floresta, né? Cada vez mais a ideia de uma rastreabilidade, né? Então, por isso que aquele boi estava de brinco, né? Para ele ser rastreado através de sistemas de satélite, etc., toda a implantação do SISBOV como um sistema voluntário de rastreamento, enfim, são vários elementos, né? E também vai se organizando uma estrutura de governança público-privada, né? E é interessante que essa teoria da mudança ela cria uma narrativa muito eficaz, né? Mas ela tem algumas lacunas muito grandes, né? Então, por exemplo, a ideia de que necessariamente porque a produção pecuária estaria se intensificando, né, que áreas de biomas naturais na Amazônia e no Cerrado seriam preservadas, né, isso tu falar a metade das questões, né? Porque a recuperação de uma área de passagem degradada ela é muito cara. Então, tu precisaria de investimentos, tu precisaria de políticas públicas, né? Ninguém vai praticar sistemas integrados, né? Isso tudo também é resultado de conversas com especialistas, fizemos trabalho de campo no Pará, né? Então, quando tu vai perceber, né, digamos assim, quais seriam as potencialidades de disseminação desses sistemas integrados, né? Tem muita dificuldade, porque isso vai produzir mogno,
africano, carne e soja numa mesma área, tu precisa, então, mercados, né, que viabilizem esse escoamento, tu precisa de investimentos, né, quer dizer, é muito mais caro do que praticar uma pecuária extensiva, né, baseada, né, num avanço, que avança numa situação de desmatamento, né, nem sempre é possível rastrear o boi que é comprado pelo frigorífico em todas as etapas. Então, enfim, uma série de ajustes e uma série de dificuldades para incorporar o que é entendido como esses princípios de sustentabilidade. Eu não vou entrar mais a fundo, porque depois, no debate, a gente pode discutir um pouco melhor, né, que ambientalização é essa, que sustentabilidade é essa. Né? Então, é um ajuste que não é tanto assim um ajuste ao território e aos ecossistemas, né? Ele é um ajuste a um ambiente regulatório e a um ambiente de mercado, né, onde tu vai tentar fazer um movimento de descontaminar essa cadeia, né? E aí a gente vendo a evolução, os dados da evolução do rebanho, e principalmente como é que esse rebanho se expandiu, né, e adentrou a Amazônia e o Cerrado, né, a gente começa a se perguntar, né, se de fato, né, é possível, a partir de uma intervenção numa cadeia produtiva específica, né, produzir todo um reordenamento da alocação espacial das atividades agropecuárias, né? E aí isso ainda se torna mais dramático na conjuntura que nós estamos vivendo, né? Porque essa narrativa, essa teoria da mudança, ela foi gerada num momento em que as regulações ambientais eram muito mais fortes do que atualmente, né? A gente sabe que nos últimos 2 anos houve um processo de desmonte, né, muito bem mapeado, inclusive, né, pelos colegas aqui da UFRJ, do desmantelamento das políticas ambientais, mais recentemente a questão do licenciamento, né? Então, quer dizer, qual é o ambiente regulatório que condiciona, mesmo que a narrativa fosse, digamos assim, caminhasse, né, ela caminha em algum grau de sustentabilidade, né, mas em outros elementos, na minha apreciação, não, né, mas mesmo que fosse isso, o ambiente regulatório está mudando, né, então é bem complexo, né, tu mudar uma cadeia que ela tem um mercado, né, principalmente a China, mas também outros países, que não para de se expandir, né, então é um complexo de questões para pensar essa mudança, né. E aí é interessante, né, porque também essa tentativa, né, de construir esse caminho de sustentabilidade, né, depois podemos discutir melhor ele, ela também está gerando estruturas de governança, né, não apenas no Brasil, mas em vários países e também nos organismos multilaterais. A FAO tem os seus organismos internos que trabalham com pecuária sustentável, né? Aqui a gente vê toda essa rede do GTPS, né? Do Grupo de Trabalho em Pecuária Sustentável, mas os de outros países, como os Estados Unidos, a própria Austrália, eles repetem um pouco esse desenho, né? Tu tem atores públicos e privados, né? A ideia não é, digamos assim, regular ou condicionar ou criar mecanismos para impor essa rota de mudança, né? Mas de alguma maneira disseminar essa ideia, né? Que vai penetrando de várias maneiras, né? E encontra muitas dificuldades, né? Por exemplo, na certificação, né? A Rainforest Alliance começou a trabalhar no Brasil com certificação de gado e já desistiu. O programa já não existe mais, né? Pela dificuldade, né? Ela é uma certificadora um pouco mais estrita nas suas normas, pela dificuldade, de fato, de ter ingressantes, né? Por causa de todo um quadro, né? Fundiário, regulatório, etc., que opera numa outra direção em relação a esse processo de mudança, né? Então, só para fechar, né? Eu fiquei me interrogando, né? Mas será que o desenho de mudança deles não podia ser outro, né? E aí eu estou aproveitando aqui, tem um livro muito interessante, né, do Arturo Escobar, né, que a partir de experiências dele na América Latina, etc., ele acabou se envolvendo com uma ideia, né, com essa ideia que ele tentou desenvolver o que seria uma ideia de design, né?
Então, ali, quando a gente olha a pecuária sustentável, a gente vê um tipo de design, né, condicionado por um tipo de pressão, por um tipo de racionalidade, né, e que é um design que ele, digamos assim, ele é muito condicionado pelos nexos dele de mercado, por certos tipos de demanda, por um certo tipo de racionalidade que o orienta, né? E quando ele vai pensar em design, o Escobar ele reforça muito, né? Quer dizer que a crise que nós estamos enfrentando, ela também é uma crise, digamos assim, de estilos de criação de mundos, né? E que mundos encontram forças, né? Digamos assim, encontram amparos, encontram conexões que permitem, né, aquele desenho avançar, ou encontram obstáculos, né? Que pode ser obstáculos cognitivos, obstáculos culturais, obstáculos econômicos, né? Para que um outro tipo de desenho, por exemplo, mais agroecológico, né, pudesse se implantar, né? E aí ele, digamos assim, ele pensa, né, ou ele sugere, né, que essa ideia de design talvez ela pudesse ser apropriada, né, pelos movimentos sociais, pelas redes alternativas, né, como pensando um projeto, né, em que arranjos, né, e o próprio, digamos assim, o próprio desenho de futuro dos atores, né, ele vai emergindo no tempo, ele vai, digamos assim, se projetando numa certa direção, né, que depende também de outras coisas, né, não é só um design técnico, né, ele depende de valores, ele depende de projetos políticos, né, e a partir digamos assim, dessa ideia, desse projeto, ele vai fazendo com maior ou menor sucesso, né, determinados nexos, né, digamos assim, buscando suas formas de coordenação e seus pontos de apoio, mas ele sempre vai estar, digamos assim, obviamente condicionado, né, por relações de poder, né? Então, talvez mais do que a gente pensar simplesmente, né, querer fazer uma grande teoria das transições agroecológicas, né, talvez essa ideia possa ser pensada também numa perspectiva, né, de transições plurais, né, digamos assim, como algo que uma referência de organização dos atores sociais, né, que sempre essa autonomia vai ser relativa, né, vai ter o de e dentro, né, mas que também a gente possa desenvolver ferramentas analíticas, né, para, digamos assim, tentar compreender os vários, né, os vários projetos e o modo como eles vão interagindo, né, com os regimes e vão fazendo o seu desenho de mudança, né? E aí vem a pergunta, quer dizer, será que a agroecologia tem alguma coisa, ela é simplesmente um design a mais, né, que os atores evocam, né? Ou ela tem alguma coisa a contribuir no sentido de fornecer parâmetros, né, de como que essa sustentabilidade está se construindo, como que essa sustentabilidade ela está evoluindo, né? E aí eu acho que a gente pode deixar para discussão depois, mas eu acho que, do ponto de vista ambiental, a agroecologia ela tem vários indicadores, vários parâmetros, por exemplo, que me permitem, né, encontrar, digamos assim, problemas, por exemplo, em termos de sustentabilidade, né, em tu colocar um sistema com tão poucas espécies numa área que antes era ocupada, por exemplo, pela floresta amazônica ou pelo cerrado. Né? Quer dizer, tu tem parâmetros para pensar dimensões de sustentabilidade ambiental, dimensões de limites, né? E nesse movimento de pensar isso, né, de pensar nexos de mudança que eles podem ser interessantes, né? Mas não significa, mas eu acho que ainda a gente está num momento, né, que esse diálogo, né, digamos assim, o diálogo com a agroecologia e ciências sociais não é a mesma direção, no sentido, digamos assim, que então vai ter parâmetros sociais estáticos que vão ser associados à agroecologia e todos esses projetos de mudança, né, vão ter que se enquadrar, né, numa determinada ordem de valores. Claro que existe uma construção política e de valores em torno da agroecologia, né? Mas não me parece que, digamos assim, tu pode ter parâmetros, por exemplo, se esses sistemas geram menos ou mais desigualdades, né? Mas isso não, digamos assim, isso não é o projeto político, né? Isso pode ser um indicador que eu uso, né, para pensar, né, como que esse arranjo vai funcionar, né? E aqui só mostrando rápido.
Já estou concluindo. E aqui só mostrando rapidamente, né, que quando a gente fez uma pesquisa com 25 redes que acessaram o programa Ecoforte, as estratégias de mudança eram muitas, né? Ficou muito patente, né, que cada uma dessas redes ela mudava de uma forma diferente, né? Então, só para concluir aqui, né, eu acho que é um momento interessante, né, para a gente tentar pensar como ampliar os horizontes analíticos para pensar as transições, né? Tanto os níveis sistêmicos envolvidos como as perspectivas de análise, né? A importância dos contextos, dos atores, das ordens de poder, das coalizões de atores e dos projetos de transição, e essas dimensões reflexivas da transição, né? E aí eu deixo um pouco a questão para o debate, né, se a agroecologia não pode ser também um enfoque analítico que ajude a pensar, né, como e também um instrumento, né, para se pensar os designs, né, como uma lente, né, para tentar pensar, mas não como algo assim absolutamente, digamos assim, que eu pudesse deduzir, né, os rumos da transição de um desenho agroecológico previamente estabelecido sem os atores sociais, né? Então é isso.